Você conhece alguma igreja que, além de se preocupar com a salvação de seus membros, também se preocupa com a saúde deles? Se você não conhece, então assiste esse vídeo aqui. Seu César José dos Reis, 90 anos. Sim, 90 anos. Primeiro que só pela aparência dele tu não diz que tem 90. E agora nós vamos descobrir o porquê, cara. Há quanto tempo tu faz exercício físico? A minha história é longa. Claro, é 90 anos, né, cara? Primeiramente, eu pertenço à igreja adventista e a igreja tem um regime alimentar muito bom. E eu já faço isso há 60 e tantos anos que eu sou adventista. A igreja adventista orienta até na parte alimentar, eu não sabia? Ela tem um regime, inclusive nós temos muitos livros escritos por a profeta Ellen White, livros à vontade sobre regime alimentar. E eu, há muitos anos, eu sigo esse regime alimentar. Que vigor, hein, desse senhor aí. Você ouviu muito bem, ele disse que tem 90 anos e ele falou que a causa dessa longevidade dele é seguir os conselhos que a Bíblia traz juntamente com o espírito de profecia. Seguir esses conselhos vai te trazer saúde e longevidade. E a igreja adventista enfatiza muito esse aspecto aí do corpo saudável, porque nós entendemos que o corpo é templo do Espírito Santo. Eu sei que alguns irmãos aí vão questionar esse ensino e vão dizer o seguinte: essa questão aí de carne limpa, carne imunda é coisa do Antigo Testamento. E alguns vão chegar a dizer que Jesus considerou puro todos os alimentos. No entanto, isso não é verdade. De fato, a Bíblia traz alguns conselhos sobre saúde e a gente pode ver, por exemplo, ali em Levítico capítulo 11, Deus fazendo uma distinção de animais, criando ali duas listas, animais que podemos comer e animais que não podemos comer. Dá só uma olhada em alguns versos aqui comigo. São estes os animais que comereis, de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo o que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esse comereis. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas, o camelo, que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Então você percebeu que dentre aqueles animais que nós podemos comer, por exemplo, a gente pode mencionar o boi, que tem o casco dividido e também possui aí a função de ruminar, que seria aquela função onde o boi mastiga o alimento, ele engole, esse alimento vai para o estômago, volta para a boca, ele mastiga novamente e fica nesse vai e vem aí durante esse processo de mastigação. Isso é bom para o animal. O texto também vai mencionar a questão aí do porco. E como você viu na própria Bíblia, ela vai dizer que a carne desse animal é imunda. E nesse caso, o ser humano não poderia fazer o consumo dela. O texto é bem claro nesse aspecto. Ele cita outros animais e também cita a carne de porco. Ah, irmão, mas a carne de porco é deliciosa, eu não consigo parar de comer. Mas e aí, o que vale mais aqui, obedecer a Deus ou satisfazer o teu paladar? E aí fica a escolha para o irmão fazer, né? Agora, sobre a questão ali de Jesus considerar puro todos os alimentos, será que isso realmente é verdade? A gente vai ver olhando o texto de Mateus capítulo 15. O maior erro de nossos irmãos que rejeitam a orientação de Levítico 11 e leem o capítulo 15 de Mateus é não considerar o contexto do capítulo, tanto de Mateus 15 como de Marcos capítulo 7. Então se atente só para os primeiros versos que eles rejeitam. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Primeira coisa que você tem que entender que qual era o problema tratado aqui. O texto logo de início já deixa claro: a tradição dos anciãos. Então esse era o problema em questão, e não se podia ou não comer carne de porco. O interessante é que quando a gente vai para Marcos capítulo 7, essa introdução aqui do problema fica ainda mais evidente,
Dá só uma olhada. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Então olha só o problema de toda a questão. Os escribas e os fariseus chegaram e viram os discípulos comendo pão sem lavar as mãos. Essa era a tal tradição que causou toda essa discussão. E o texto não para por aí, ele continua. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavagens de copos, jarros e vasos e metal e camas. Então esse é o problema ali em questão, meu irmão. Você precisa ler o capítulo todo para entender e principalmente dar essa atenção especial aos primeiros versos. Quando você pega um verso isolado, você corre um grande risco de cair em descrédito a respeito da interpretação que tu está fazendo. Então, de fato, Jesus não purificou a carne de porco. Aquilo que era imundo no Antigo Testamento continua sendo imundo atualmente. Então, evite comer aquilo que Deus proibiu. E dessa forma você terá longevidade como o senhorzinho aí de 90 anos.